Eu já tinha colocado na ordem. Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, deixa seu like que ajuda muito e você vai receber assim os conteúdos aqui. Vários assuntos sobre livros, sobre vlog, sobre viagem. Tem de tudo, né, gente? Vocês já viram que o negócio é bem aleatório. E hoje eu vim falar com vocês sobre os livros do Um Ano de História, o projeto de Um Ano de Histórias do Reverendo Emílio Garofalo Neto, que eu tive a honra, e assim, eu falo isso realmente com muita felicidade, sabendo que é uma honra, de participar de todo o processo. E eu dei a ideia do Um Ano de Histórias. Sim, gente, vou me gabar disso, me desculpe, eu vou ter que me gabar disso, mas eu dei a ideia do Um Ano de Histórias. E eu sabia, né, eu sempre falo que quando eu tive essa ideia, tem gente que pergunta por que você não fez? Porque eu sabia que a única pessoa que teria capacidade de, em um ano, lançar um conto de ficção por mês, fazer um compromisso, seria o Reverendo Emílio. Então, quando eu tive essa ideia, eu conversei com ele, ele amou a ideia. E aí, agora, saiu a box dos livros físicos. Estão aqui, vou mostrar para vocês. Pela Thomas Nelson, tem também os audiolivros que estão no aplicativo da Pilgrim, o link tanto para os audiolivros, quanto para os e-books, quanto para o box, né? E os livros físicos, quando eles estiverem sendo vendidos individualmente, também estarão aqui embaixo. Vai estar tudo aqui para vocês. Gente, esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, porque eu quero mostrar para vocês cada um dos 14 livros que tem aqui. Quero conversar com vocês um pouquinho no começo sobre a ideia, sobre o projeto, sobre as capas que minha irmã fez. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho e tudo isso vai estar na minutagem. Como todos os meus vídeos aqui no canal, os vídeos eles têm uma minutagem. Então você pode ir direto para onde você quiser. Tipo, eu só quero saber sobre o livro Vulcão por Lava, eu só quero ver esse livro. Então se você clicar aí na tela, você vai ver que a minutagem está aqui embaixo, você pode pular direto para ver o que você quer, tá bom? Outra coisa, gente, eu vou mostrar para vocês no vídeo na ordem do que foi lançado pelo Reverendo Emílio, certo? Então eu vou mostrar na ordem, também vai estar na descrição a ordem certinha com os links para cada um. Então você pode ir ali embaixo, dizer, tô curiosa, não sei qual a ordem que eu devo ler. Não tem uma ordem exata, o autor ele não diz que precisa ler nessa ordem, mas caso você queira ler na ordem que foi lançado, você pode ler. E elas têm uma inter-relação entre si, tem uma coisa que se passa aqui em todas as histórias, que tá de pano de fundo, ligando essas histórias. Alguns personagens, eles aparecem em uma e outra história, o que é muito legal. Então, não é que a ordem faça diferença nessas percepções, mas talvez fique um pouco mais fácil de você encontrar os personagens seguindo a ordem certinha de leitura. Mas, como eu disse, não é necessário, não é obrigatório. Então, gente, para falar um pouquinho sobre o projeto, sobre a ideia, sobre o que foi isso, que ideia foi essa, eu tenho muitas ideias dirigindo. E eu estava dirigindo um dia e pensei como seria legal ter um ano de histórias, uma história de ficção cristã saindo por mês durante um ano. E eu já tinha lançado o meu livro, que é o Nosso Clima de Natal, na Amazon. E aí eu pensei que ninguém melhor do que o Reverendo Emílio para poder ter esse compromisso de fazer de fato esses contos, pelo menos um por mês. E conversei com ele, ele gostou muito da ideia, ele já tinha várias histórias engavetadas, começadas, e eu sabia disso porque a gente faz parte de um grupo chamado Literatura e Redenção, que tem outras pessoas que participam, a Débora, a Norma Braga, o André Venâncio, o Léo, gente, tem muita gente, várias pessoas, o Alan Porto, não sei se vocês conhecem Literatura e Redenção, vou deixar o link aqui embaixo, tá um pouco desatualizado, já fazem alguns anos que a gente não publica lá, mas é um grupo que a gente fala, que a gente tem esse blog, que a gente colocava textos, resenhas e também textos nossos também. Então eu já sabia dessa trajetória do pastor Emílio com artigos e com ficção por causa desse grupo, porque lá a gente sempre conversava sobre isso. E inclusive, lá nesse grupo a gente fez uma vez um desafio, deixa eu pegar aqui para vocês. A gente fez um desafio que era de escrita, né? Então tinha uma casa em São José dos Campos e cada um tinha que escolher um cômodo dessa casa para poder contar uma história, não importava em que tempo, em que ano e que história, mas tinha que passar nesse cômodo, nessa casa, nessa cidade.
E vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem, eu também fiz o meu. E é inclusive um dos que está num ano de história, só que tem mudanças, tem alterações, atualizações, mas esse Esfirras de Outro Mundo foi o que o pastor Emílio fez para esse projeto que a gente fez lá. Então, como eu disse, já sabíamos aí desse histórico, desse desenrolar de escrita de ficção por causa disso. E aí dei a ideia, o pastor super se empolgou e aproveitou para desenvolver essas histórias dele que já tinham e outras novas, e também criar esse fio condutor entre todas as histórias. A respeito de ficção cristã, gente, eu não vou aprofundar aqui agora, porque já tem uma live lá no meu Instagram sobre isso com o pastor Emílio, uma live antiga, inclusive, que a gente fala sobre ficção é bom para cristão. É uma live que nós ampliamos aquele texto também chamado Ficção é Bom para Pastor, também do Reverendo Emílio. O link vai estar aqui embaixo porque está disponível gratuitamente pela Monergismo. É um texto excelente sobre ficção cristã, que inclusive muita gente usa esse texto sem dar crédito, usa vários insights desse texto do pastor Emílio sem dar créditos a ele. Então leia, porque é a fonte de várias coisas que vocês estão ouvindo por aí, viu, gente? É um texto excelente sobre a importância da ficção para o cristão. Ali é ficção para pastor, mas para o cristão. E aí você lê o texto e também vê nossa conversa. Nós conversamos sobre a importância da ficção. Até mencionamos não só a ficção na literatura, mas também no cinema. E para o cristão, como é importante para a empatia, para o imaginário, como nós somos pessoas que, pela Bíblia, né, pelas parábolas de Jesus, nós vemos a importância de como a ficção ela pode se conectar e nos ensinar tantas coisas. Então, tá o link aqui embaixo do podcast, do texto também, se você quiser entender a importância da ficção, no geral, inclusive, não só a ficção cristã, mas nesse caso, os textos do pastor Emílio são de ficção cristã. Alguns bem explícito e outros não tanto, mas são ficção escrita por um pastor. E isso é importante de dizer, eu até falei lá na live com a Thomas Nelson, a gente fez uma live com a Thomas Nelson, eu, o pastor Emílio e o Guilherme, do Projeto Sola, e eu até comentei que como é especial ter tantos livros, aqui tem 14 livros e vão sair mais, vem novidades por aí. Ter livros escritos por um pastor, isso faz diferença porque consegue tratar de vários assuntos aqui, às vezes extremamente delicados, que até sabe assim, de aconselhamento, e ele tem um tratar muito pastoral desses assuntos. Ele consegue fazer com que a gente volte os olhos para a palavra de Deus, para Cristo, nessas situações que ele traz aqui, fictícias, mas que acontecem com muitas pessoas, né? Então, não vou colocar exatamente em que livro que tá essas coisas, mas, por exemplo, ele trata de perdas, né? De perdas de filhos, de perdas de amigos, ele trata, né, de perda de animais. Então, tem vários assuntos aqui. Ele trata de depressão, trata de pensamentos de morte, gente. Tem muitos assuntos aqui em livros que você ri, você chora, você se emociona e você se envolve com os personagens. Alguns são bem grandinhos, maiorzinhos, e outros, como esse daqui, e outros são menorzinhos. E tem os áudios também lá na Pilgrim, que foram narrados pelo próprio pastor Emílio, e um deles, que é A Hora de Parar de Chorar, eu também participei, fiz a voz da personagem aqui. É muito emocionante na parte toda do diálogo. Então, eu não sei se já saiu quando esse vídeo sair, mas em breve vai estar aí e eu espero muito que vocês gostem. Foi muito especial para mim. Eu gravei o áudio desse livro antes de gravar o áudio do meu livro. Então, foi muito legal, foi a primeira vez. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É o desse livro aqui, ó. A Hora de Parar de Chorar. Quem fez a voz da personagem sou eu. Minha voz lá narrando essa conversa tão importante, tão profunda que eles têm e que marcou tantas pessoas. Uma curiosidade é que quem fez as capas de todos os livros do ano de história foi a minha irmã. Eles foram primeiramente publicados pelo próprio autor na Amazon e ele fez todas as capas com a minha irmã. Então ela fez a ilustração de todas as capas e também as ilustrações internas do livro. O que foi muito legal porque eu participei desse processo também.
E se vocês tiverem interesse de eu trazer ela aqui, a gente fazer um vídeo conversando sobre as capas, sobre as ilustrações internas, deixa aí nos comentários e deixa também o que vocês têm de curiosidade quanto a isso, quanto às capas, quanto às ilustrações, que aí, né, se vocês quiserem que a gente grave, eu trago ela aqui, a gente conversa. Então, olha, gente, além das capas lindas, ela fez também as ilustrações, se eu não me engano tem em média 3 por livro, 3 ilustrações por livro. E tá a coisa mais linda. E eu participei desse processo junto com ela, junto com o pastor, de ir no texto, escolher o que seria ilustrado. E eu acho muito importante isso daqui, esse tipo de projeto. O meu, inclusive, gente, a minha caixinha, ela tá com isso daqui, mas foi por causa do Correios, tá? Problema do Correios. Mas tudo perfeitinho, tudo lindinho aqui. E eu acho esse tipo de projeto muito importante. Fiquei muito feliz quando a Pilgrim pegou, quando a Thomas Nelson pegou, porque isso dá voz para todos os escritores brasileiros de ficção cristã que tem importância, que tem valor, para que eles vejam que vocês têm interesse nessas coisas, que vocês têm interesse em ler ficção cristã. Então, demonstrem seu apoio, leiam, avaliem, mostrem o quanto vocês gostaram, porque é importante mostrar para as editoras que a ficção cristã ela tem importância e que tem alcance, né? Que importa bastante também para as editoras. Então agora, gente, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês um por um. Vou abrir, vou mostrar para vocês, vou mostrar a capa, vou comentar o que eu li, o que eu não li, o que eu achei desses livros, e vou fazer na ordem de publicação desses livros, que é Então se virão, O Peso das Coisas, Enquanto Houver Batalha, Lá Onde o Coração Faz a Curva, A Hora de Parar de Chorar, Sobrenatoxisto, Voando para Leste, Vulcão Pura Lava, O que se Passou na Montanha, Esfirras de Outro Mundo, Aquilo que Para no Ar, Franken-City, Sem Nem Se Despedir e Outras Histórias, e Pode Ser que Eu Morra Hoje. Bom, gente, vamos começar. Antes de mais nada, também quero dizer para vocês que várias pessoas perguntam se o projeto Um Ano de Histórias é um projeto para ler um livro por mês, e não é isso. Você pode ler quantas você quiser, em quanto tempo você quiser. Dá para você ler numa sentada vários desses livros. E não é. O que acontece? Um ano de história é porque foi escrito em um ano todas essas histórias aqui. Então, um por mês, alguns meses, alguns mais. Mas não quer dizer que você precise ler um por mês. Mas você pode, né? Seria legal, vai ser divertido. O primeiro lançado, então, foi o livro Então Se Verão. Olha como tá linda a edição da Thomas Nelson, gente, com a bordinha arredondada. Todos os livros têm essa bordinha. E como vocês podem ver, ele é do tamanho da minha mão. Do tamanho da minha mão. É um livrinho muito gracinha de se ter, né? Aqui, ó, essa capa linda que minha irmã fez aqui. Aqui na parte de trás tem um sumáriozinho pra gente, do que é a história. Nessa história somos colocados diante de um verão em que a vida pode mudar radicalmente. E conhecemos um adolescente pronto para experimentar mais do mundo e de situações nas quais o coração será testado e exposto diante de Deus. Então Se Verão é um romance de formação, aquele tipo de história que traça o momento em que a vida muda, mas também é mais do que isso. É uma história que nos faz ansiar por um mundo novo e que nos inspira a vivermos atentos enquanto esse novo mundo não chega. Antes de prosseguir, um alerta. Não esqueça do filtro solar. Esse foi o primeiro livro que eu li. Já aviso que todos eles, a maioria, eu li o livro antes, até porque eu estava como leitora beta participando do projeto. E eu amei esse livro, gente. Se você, né, lembra da sua adolescência, da sua juventude em acampamento, você vai se identificar demais com esse livro. Ele sim é bem curtinho, mas é muito gostoso, assim, muitas lembranças, muitas experiências que com certeza você também vai se identificar. E tem essas ilustrações lindas também, das ilustrações que a minha irmã fez. Então se verão. O segundo livro publicado foi O Peso das Coisas. Esse livro aqui fez muito sucesso, gente. Ele é maiorzinho, tá vendo? E é uma história de romance de aeroporto. Eu não sei vocês, mas eu amo aeroporto, eu amo estar em aeroporto, sim. Eu sei que tem gente que não gosta,
mas eu amo a experiência de estar em aeroporto e gosto muito de ler em aeroporto. Não sei se vocês sentem isso, mas em aeroporto parece que o tempo passa de um jeito diferente, né? E que a gente consegue até ler mais. E essa história é: existe amor de aeroporto? Como é possível medir a vida de um relacionamento? Em beijos ou em brigas? Em viagens ou em vivência cotidiana? Em seus dias ordinários ou nos extraordinários? Ao longo dos anos, em aeroportos do mundo, um casal vai vivendo sua história agridoce debaixo do sol. É um mundo quebrado, onde as coisas são menos estáveis do que imaginamos. Mas também é um mundo redimido, onde as coisas dão mais certo do que esperamos. E essa história aqui que cativou várias pessoas, eu acho que foi um dos, né? Mas eu acho que provavelmente o livro que o pessoal mais gostou, mais se envolveu foi esse daqui, as ilustrações da minha irmã. Olha que coisa linda, gente. Quem lembra desse momento aqui? Quem leu em e-book, né? Eu li em e-book e olha que legal a diagramação também dos livros, ficaram muito legais. Olha esse, cada capítulo tem aqui como se fosse o painel do aeroporto. E quem fez a diagramação foi o Anderson. A diagramação e a ilustração da caixa, da box mesmo. Tá? Então, todo legalzinho, assim, todo interessante. Até as partes das mensagens eles colocaram de uma forma diferente. Então vale a pena ter os livros físicos também, mesmo se você já tiver lido. Olha que legal. E tá lindo, né, gente? Me conta aí se vocês leram. Eu li, amei. Muito legal. O terceiro livro da série foi o livro Enquanto Houver Batalhas, que foi um livro que me deixou muito emocionada. Não posso falar muito sobre ele porque tem coisas que vale a pena você descobrir à medida que você vai lendo. Aqui a gente tem uma entrevista que vai contar aí a história. Eu vou ler para vocês aqui. Nessa tocante entrevista, uma mãe sofrida reconta a tragédia que se abateu sobre seus filhos impressionantes. O que se passa no Agreste paraibano? Venha conhecer a história de Dona Zê e de seus filhos Binho, Jô e Zezéu, em suas peripécias ao lado de Ruivo, contra Cabeça e depois contra o oportunista Lúcio. Você consegue lidar com um pouco de sangue? É preciso ser valente. Se você tem arma, é bom trazer. Se não tem, venda sua capa e compre uma. Lá onde o coração faz a curva é o quarto livro que foi lançado. Também uma história muito emocionante de um pai e um filho viajando juntos de carro pela estrada Rio Santos, além de várias referências para quem já passou por esses lugares que eles vão visitar. Tem também uma linda história aqui de uma família, uma linda história de relação de pais, filhos, irmãos. Uma viagem de carro pode mudar muito. Com suas curvas, lanches, irritações e deleites, ela pode mostrar quem realmente somos, ainda mais quando um pai e seu filho percorrem uma sonhada road trip pela Rio Santos. Em meio a mariscos, areias, saudades e mal-entendidos, o que poderemos encontrar nessas míticas curvas? O que se passa dentro do peito quando os olhos saem do rotineiro? Quem sabe ao viajar com os personagens você consiga ver algo novo também. Boa leitura e boa viagem. Inclusive, tem um lugar que eles visitam aqui, que é o que foi usado para fazer o box, né, com as lavandas. Vem desse livro aqui, deixa eu encontrar para vocês. Que é uma visita que eles fazem ao lavandário. Aqui, ó. Essa visita que eles fazem ao lavandário. Inclusive, eu fui nesse lavandário aqui. Tem fotos lá no meu Instagram, tem vídeos lá nos stories. Dessa visita que eu fiz, eu lembrei muito do livro também quando eu fui lá. E é lindo. E é isso que está aqui, ó, na capinha. A Hora de Parar de Chorar é o quinto livro dessa série, foi lançado em maio do ano passado. E também, gente, é um livro extremamente emocionante. É um livro que tem algumas partes, ele começa contando a história. Vamos lá, deixa eu tentar desenvolver um pouco mais para vocês. É baseado na música, então essa personagem, cada vez que ela chora, uma estrela se apaga, e cada vez que ela sorri, uma estrela surge. E como é que isso vai acontecer, né? No que isso vai dar? Como é que as emoções dessa pessoa, cujas estrelas se apagam e aparecem novas estrelas,
como que fica o coração dela, como que a humanidade lida com isso, porque afinal de contas existem consequências quando estrelas se apagam e existem consequências quando estrelas surgem. E como que a humanidade, como que todo mundo vai lidar com isso e como que o coraçãozinho dela vai lidar com isso também, é o que a gente vai ver aqui. Principalmente na última parte do livro, que tem toda a conversa dela com um amigo dela. E aí, né, não vou dar spoiler, inclusive foi onde eu fiz a voz dessa personagem, nesse diálogo. Como é possível que aquilo que fazemos na Terra seja refletido no céu? Uma história sobre uma moça cujas emoções mudam o próprio céu estrelado, exatamente como uma vez disse o poeta. Uma vida sofrida e a difícil decisão entre seguir ou desistir. Um amigo que possui a sabedoria de quem um dia teve de decidir seguir em frente. De onde vêm os dons que temos? Como lidar com os que não queremos? O que está além das estrelas? Essa também é uma história linda que foi também a preferida de várias pessoas. E aqui está o livrinho mais derramador de lágrimas da história deste país. Não conheço ninguém que tenha lido sobre Renato Xisto e não tenha chorado. É sim, é um livro que foi desenvolvido de um artigo que já existia do Pastor Emílio, uma história que já existia, que ele já tinha publicado, mas também tem alterações, também tem desenvolvimentos. Então vale a pena você ler o novo. Como assim pequenos cachorros shih tzus com poderes sobrenaturais? Talvez seja impossível passar de olhos secos por uma história tão cheia de fofura e de assombro, já que a ideia de cachorros encantados pode nos levar a encontrar encanto nos animais que estão ao nosso redor. Uma dica para a leitura. Faça pequenas pausas para o afago especial em seu cachorro, gato ou calopsita. Afinal, todas essas criaturas de Deus veem em nós, ainda que de forma turva, um pouco da imagem do próprio Criador. E sim, gente, esse é um livro muito emocionante, muito especial para todo mundo. Acho que todo mundo já passou pela perda de um animalzinho. Então, será que eu dei spoiler agora que eu falei isso? Não importa muito, o que importa é que você leia e receba o carinho que é essa história, o amor que é essa história para você que gosta dos seus petzinhos aí também. Voando para Leste é um livro também, e para quem gosta de aeroporto, não faltam histórias que se passam nessas situações. É a história de uma aeromoça, o qual eu gostei demais dessa história, me identifiquei com algumas coisas. E essa... Olha que lindas as ilustrações. Vê se vocês pegam alguma coisa no ar aí. Passei rápido, hein? Esse é o relato da última viagem de Surrey. Uma comissária que aproveita o longo trajeto de São Paulo a Doha para refletir sobre o que somos em relação ao que fazemos. Há momentos em que a vida nos faz querer mudar de rumo. Em outros, ela se parece com um voo para leste. O tempo parece se esvair, o dia fica curto, e a noite parece sem fim. Mas como diz certa música, por que se preocupar? Deve haver risada após a dor, deve haver sol após a chuva. Bem-vindos a bordo. A troca de cartas de Vulcão por a Lava. Foi uma história incrível, eu amei essas cartas, essas trocas de cartas entre os amigos. É muito envolvente, também essa edição aqui tá especial, olha só, como com as cartas, com os carimbos, tá a coisa mais linda, tanto as ilustrações quanto a diagramação do livro. Então, ela tá toda assim, porque ela vai mudando, né? Assim, começa com cartas, depois passa para e-mail, depois rede social. Então é muito, muito interessante como o autor, né, o Emílio, ele soube passar pelas fases, a fase em que cartas eram escritas constantemente, como que passa para o e-mail e a gente acha que vai se comunicar mais ainda, mas a gente se comunica ainda menos. E é muito interessante ver o desenvolvimento dessa amizade. E o fim também é muito interessante, tá, gente? Deixa eu ler aqui para vocês e eu já falo do fim. Antes de amigos virtuais, havia amigos de carta. Esta é a história de uma amizade entre um italiano e um havaiano que atravessa as décadas. Das descobertas ingênuas da infância, às lutas da adolescência e aos reveses da vida adulta. Como James e Gaetano viverão neste mundo tão estranho? Como a amizade poderia nos ajudar? Nesta obra de ficção, contada através da correspondência entre os dois,
temos vislumbres do que ocorre por debaixo da terra e daquilo que explode para o céu. Algumas pessoas fizeram alguns comentários sobre o final desse livro, mas eu só quero dizer para vocês que isso reflete tudo que nós vivemos. Às vezes a gente quer resposta para tudo, tá? Sem dar spoiler aqui, mas às vezes a gente quer resposta para tudo, mas nós não temos resposta para tudo. Então fica essa dica aí para vocês, tá? O que se passou na montanha é uma história que eu ri demais e ao mesmo tempo fiquei chocada com as coisas que acontecem. Você não espera que o autor vai fazer com você o que acontece aqui. Que eu não posso falar, que senão é spoiler. 2 amigos de meia idade buscam nas montanhas do Peru algo mais para suas vidas, um tanto estagnadas. Mas quando nos distanciamos do usual, podemos encontrar coisas esquisitas, situações que poderiam ter acontecido ou que aconteceram mesmo. Às vezes Deus faz umas coisas bem estranhas, pelo menos do nosso ponto de vista, e talvez seja difícil acreditar nessa história. Enfim, prepare-se para uma trilha a 4.000 metros de altitude e para conhecer lugares que simplesmente não deveriam estar onde estão. Talvez você experimente um leve desconforto, mas tudo bem, é normal. Esfirras de Outro Mundo, como eu falei para vocês, baseado nessa história que nós desenvolvemos lá no Literatura e Redenção, mas ela tem algumas alterações também, tá, gente? E esse livro aqui, olha as ilustrações para você já ficar com fome aí. Muito bonito, uma história linda. O casal de namorado está naquele ponto em que tudo vira briga. Já está claro que é hora de acabar. Só falta alguém tocar no assunto. Essas conversas são sempre difíceis. Talvez algumas esfirras ajudem a aliviar algo além da fome. Esta conversa, porém, está para ficar mais complicada do que o natural. Aquilo que Paira no Ar é o meu preferido, eu acho que é o meu preferido, gente, de verdade. Apesar de eu gostar muito de todos, eu sou apaixonada por todos os livros, A Hora de Parar de Chorar, super tocante, mas Aquilo que Paira no Ar é uma fantasia. Também dei a ideia desse livro, cheguei pro pastor e falou, olha, tá acabando o projeto e tá faltando um livro de fantasia. Por que o senhor não escreve sobre capivaras? Brasília, capivaras, alguma coisa pode acontecer ali, alguma coisa de sobrenatural pode acontecer ali. E essa história é linda, eu ri, eu me diverti, eu me envolvi, eu não queria sair deste lugar especial para onde eles vão. E chorei também, é impressionante o que o autor fez aqui, principalmente no final. Inclusive, gente, já falei pro pastor Emílio que esse livro merece uma... Eita, dei um spoiler no desenho ali, né? Eu já disse pro pastor Emílio que essa história merece muito ter uma trilogia, 5 livros, quem sabe, mas ela merece um desenvolvimento, porque tem vários personagens aqui que merecem ser desenvolvidos e que a gente quer saber mais e que a gente quer se envolver mais com eles. O que é aquilo que para no ar? O que está por detrás das coisas? Bruce, um menino solitário, está para descobrir algo sobre como o mundo funciona. Ao atender um convite um tanto inusitado para entrar no Lago Paranoá, em Brasília, ele vai encontrar realidades mais profundas sobre como as coisas são. Essa é a história de fantasia para entender melhor a realidade. Seja bem-vindo a Hipópolis e prepare-se para lutar em nome do Carpinteiro Rei. Mas antes, qual o seu sorvete favorito? Como eu disse, o meu preferido. Franken City foi um livro que eu li recentemente, eu li esse mês agora, em janeiro, e também gostei demais. Muito incrível como temos Eclesiastes aqui, como temos um Salomãozinho nessa história, que a capa, para mim, de todas, também é a minha capa preferida. Eu queria fazer um quadro com essa capa, já falei para minha irmã. E, basicamente, bilionários atiçam a curiosidade. E revistas gostam de pessoas que despertam a curiosidade dos seus leitores. É nesse espírito que Louise vem de longe para destilar um pouco da sabedoria de Shlomo Ben David, nesta reportagem para Londoner Square. Esse bilionário, ao final de sua vida cheia de pesquisas, construções, riquezas e mulheres, resolveu construir uma espécie de parque temático com o melhor de cada uma das principais cidades do mundo para os seus visitantes. Cabe ao leitor responder: por que alguém tentaria juntar tudo que existe debaixo do sol numa só cidade? Sem nem se despedir e outras histórias, é o único que eu ainda não li, quero ler agora o quanto antes, que são várias historinhas juntas aqui.
Sem nem se despedir e outras histórias, é um livro diferente dos outros da coleção, pois reúne vários contos. Nessas páginas, vemos um pai que descobre o verdadeiro valor de uma despedida, felinos sentimentais e preocupados, um grupo de sambistas pançudos que nos fazem ver a MPB com outros olhos, ou seria ouvir com outros ouvidos, uma foca, coitada, que só queria ler, além de uma história interrompida no meio da coisa. O que todas essas histórias têm em comum? Todas elas nos fazem pensar, e se? Tem uma ilustração aqui dos gatinhos, que é a coisa mais fofa que a minha irmã fez, olha. E teve também um conto de Natal, não podia faltar, nós desafiamos o pastor lá no Twitter que tinha que ter um conto de Natal. E esse conto, pode ser que eu morra hoje. Um nome um tanto estranho para o Natal, será? Não, você vai ver que não, você vai ver a ligação aqui, como é lindo que o pastor conseguiu fazer. Veja aqui, culto de Natal, dia 24/12, às 20 horas. Marissa e Marinho vão criar uma playlist para o seu segundo filho ainda no ventre. E graças à fantástica descoberta da técnica de músico-embriolização, poderão inscrevê-la no próprio DNA do bebê. Quem sabe, assim, a personalidade dele não vai ser boa o suficiente para realizar alguns sonhos que o casal vem guardando. O que poderia dar errado, ainda mais às vésperas do Natal? Esse é um conto de Natal, uma época que envolve nascimento, esperança, reflexão sobre onde colocamos nossas expectativas. Enfim, Feliz Natal, seja qual for a época do ano em que você estiver lendo. É uma história muito emocionante, olha quem tá aqui. A capivarinha. E, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais de perto esses livros. Se eu estava na dúvida, queria ver tamanho, eu mostrei aqui pra vocês. Caso você... Não dá pra eu falar de todos esses livros um por um, especificamente, mas se você quiser que eu faça um vídeo específico sobre um desses livros, vai me dizer aí nos comentários qual você quer saber mais, tá bom? E me diz se você já leu, qual você gostou mais. E se você também já ouviu, né, o que você achou da narração do pastor narrando os próprios livros. E é isso, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e até o próximo vídeo.